ela está prevista, essa figura da transação tributária, desde o nosso CTN, né, que é de 66. Está lá, que extingue o crédito tributário a transação tributária. Para começar, isso já é uma grande mentira, tá? Não é a transação tributária que extingue o crédito, não. O que extingue é o pagamento que é feito depois de firmada a transação tributária. E é bom ter sempre isso de alerta. Por quê? Porque a gente tem um procedimento de transação tributária. Nesse procedimento tem uma proposta. A mera proposta de transação, já vou adiantando aqui, não é transação, é uma proposta. Então, só a proposta não é confissão do débito, só a proposta não interrompe a prescrição tributária. Olha aí as questões práticas que surgem, dúvidas do dia a dia, já começando aqui, ó, com prática tributária para vocês. Dúvida que surge no dia a dia do contribuinte. Você vai chegar lá para ele e vai falar assim: olha, temos uma nova portaria de transação tributária. Aí ele vai falar assim: mas como é que eu sei? Eu vou explicar o procedimento para vocês. Como é que eu sei qual é o desconto que eu tenho? E para saber desse desconto, é preciso prestar algumas informações lá no site do Regularize e encaminhar alguns documentos que a PGFN pede, né? E aí o contribuinte fala assim: peraí, mas eu tenho previsto lá no Código Tributário Nacional, não é que ele vai falar com essas palavras, né? Mas ele sabe, né? Ou você sabe que quando você tem o reconhecimento do débito de um modo inequívoco pelo contribuinte, isso é uma causa interruptiva da prescrição. Né? Então, por exemplo, se o cliente, o contribuinte, tem um débito inscrito em dívida ativa e ele vai lá e adere a um parcelamento tributário, isso é um reconhecimento do débito. Então, vai recomeçar a contar o prazo de prescrição. A mesma coisa com transação tributária, mas apenas quando firmado ali o ponto final da transação. Apenas quando você assinar, o contribuinte assinar o termo de transação. Então, esse procedimento inicial, que é preencher no site do Regularize, encaminhar os documentos, não é a confissão de débitos, não é ainda o elemento que interrompe a prescrição tributária, tá? Então já fica aí esse alerta para vocês em relação a isso, tá bom? E aí, todas, apesar da gente estar falando aqui, né, como eu disse até no começo, já tinha um comentário aqui do Rodrigo, falando assim, quero saber as novidades, né, da transação da pandemia, que é o nome aí que recebeu essa transação tributária, transação da pandemia. Mas ela nem pode inovar tanto assim. Por quê? Porque os requisitos têm que ser previstos em lei. Está lá no artigo 171 do CTN, então todas as transações tributárias que vierem, né, todas as propostas, todas as regulamentações que vierem no âmbito dos estados, que vierem no âmbito dos municípios, todos eles têm que vir, primeira coisa, por lei, tá? É a lei, tá lá no artigo 171 do CTN, que vai regular os termos da transação tributária. Então, nos estados, no município, no âmbito federal, sempre tem que vir por lei. E aí a gente tem uma lei no âmbito federal, aqui, né? Que essa lei é a Lei 13.988 de 2020, tá? Eu vou, inclusive, compartilhar minha tela aqui com vocês, para em alguns momentos mostrar aqui alguns aspectos da legislação aqui para vocês, tá bom? Então, será que foi? Aqui, por exemplo, tá? A gente vai chegar lá, Aline. A Aline está perguntando aqui se qualquer empresa pode aderir a uma transação tributária. Não é qualquer empresa, não, tá? Então, assim, tem
depende da transação. A transação vai trazer os requisitos. Já adianto que qualquer empresa, no sentido de, pode aderir à transação quem está no lucro real? Sim. Quem está no lucro presumido? Sim. Quem está no Simples Nacional? Sim. Pode ser comerciante, industrial, prestador de serviço? Sim. Tá? Então, assim, qualquer tipo de atividade e qualquer regime jurídico pode aderir à transação. Mas a gente vai ver aqui que, dependendo do tipo de transação, ela traz alguns outros requisitos. Às vezes traz requisitos em termos de valor e às vezes traz requisitos em termos de descontos. Quem é que pode ter desconto ou quem é que não tem desconto, tá? Então, aqui, olha só, para vocês consultarem aqui o âmbito das transações, o requisito das transações federais está aqui na Lei 13.988 de 2020, que é a chamada aqui Lei do Contribuinte Legal. Então, ela vai trazer os requisitos gerais. Então, todas as portarias PGFN vão acabar trazendo o quê? Requisitos que decorrem, que são desdobramentos dessas previsões legais aqui, tá? Então, ela, inclusive, hoje é permitida para o Simples Nacional também, tá bom? Então, já fica aí esse primeiro panorama.